Moisés Aboiador. Eu sou natural da cidade de Jequitaí, no norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia. E é, durante 3, 4 anos eu lecionei geografia na rede de ensino público do estado de São Paulo, né? Ensino fundamental, final e ensino médio. E justamente nesse processo, nos últimos anos, eu me identifiquei muito com a literatura de cordel, embora eu, né, não tinha desenvolvido antes, mas eu vi que eu tinha um jeito para a literatura de cordel, né? E só para iniciar logo a apresentação, né, a, a Terezinha, né, me procurou, né, a Terezinha, a gente estudou, professora, né, de português, nós lecionamos juntos, e ela procurou e falou que a Thalita está desenvolvendo esse trabalho, né, e ela indicou, né, me indicou, eu desenvolvi um projeto, um trabalho de literatura de cordel, né, e ela me procurou para a gente estar aí, né, passando esse conhecimento para vocês, né. Então, a gente vai iniciar justamente para tratar a questão do cordel, né, e também conhecer, como se diz, compreender a história do espaço nordestino, a história do Nordeste brasileiro, né, e cordel, né, a literatura do cordel, no caso, e o Nordeste justamente tem essa peculiaridade. Quando se fala de literatura de cordel, se fala justamente de literatura do Nordeste brasileiro. Fala que é algo, né, é um tipo de literatura oriunda do Nordeste brasileiro. Mas quando a gente trata disso, a gente tem que voltar lá na história, né? Voltar lá na Idade Média, mais ou menos, né? Pegar o período do descobrimento, né? O Brasil colonial, e tentar desmistificar justamente qual a verdadeira origem do cordel, né? O cordel, né? Esse jeito de falar, né? Ou essa, como se diz, o jeito tradicional de cordel vem de cordão, de corda ou de varal. Então, o que acontecia? Na Idade Média, foi onde se iniciou os primeiros movimentos que levaram ao cordel, né? Como surgiu? Os países europeus, Espanha, Portugal, né, os países nórdicos, os países ali, medievais, eles tinham a cultura da trova, eles tinham a cultura da escrita, né, e os sons, principalmente os sons de gaita de fole, né, os trovadores que cantavam, né, tinha aquele estilo, quando se fala de trata de gaita de fole ou de um cidadão medieval, de usar até aquela saia, né, na Escócia, em Portugal, Espanha, tem esse hábito. Mas eles tinham o hábito de manifestar a cultura deles lá pelo som da gaita de foles, que tem muito a ver com o estilo do cordel brasileiro, né? O soneto, né? Porque o cordel ele não se trata somente da escrita. E também as primeiras escritas que foram desenvolvidas lá eram nesses folhetos separados em forma de cordão, né? A gente tem que estudar a questão da origem primeiro para poder classificar o verdadeiro gênio ou o verdadeiro cordel brasileiro, né? Então, o que acontece? O que acontece? Então, em Portugal, vai surgir os primeiros, na Europa, como se diz, os primeiros vestígios que vão dar origem à literatura do cordel. Travou o som dele lá, né?
Ah, ok. Então, voltando aqui, é, aí a gente, como é que vai surgir o cordel? Principalmente Espanha e Portugal. O cordel vai surgir por meio de. O cordel brasileiro vai surgir por meio de raízes, por meio de colonização de diferentes povos. Né? Primeiro, vai ter esse movimento medieval na Europa, principalmente Espanha e Portugal, que é a Península Ibérica, né? Já tem essa cultura europeia desenvolvida lá na Europa. Depois, os árabes, o que vai acontecer? Os árabes, os africanos, a África do Norte, que é árabe, o que vai acontecer? Eles vão ocupar, em 1415, se eu não me engano, a parte sul da Europa, que é a Península Ibérica. E os árabes vão introduzir lá em Espanha e Portugal a sua cultura, né? O seu estilo de vida, e que vai contribuir também para a origem desse cordel. Né? Em Portugal, já vai ter a poesia, a literatura vai ser muito forte, já na Idade Média, no ano, se eu não me engano, no ano para 1190, não sei se os professores já falaram de uma região do Minho, que é o norte de Portugal. Então, lá vai ser o local que vai começar as primeiras manifestações da literatura do cordel, né, o europeu, né, e que vai ser grande influenciador do cordel brasileiro. Né? Então, os árabes vão entrar também uns pioneiros desse gênero, formar esse gênero, porque a cultura árabe do norte, né, aqueles sons árabes, aquele estilo vai entrar lá em Portugal. Né? Então, os estilos de literatura, os estilos de sons vão se misturar a partir da colonização dos árabes na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Né? Então, essa influência árabe e portuguesa vai vir para o Brasil. Como é que ela vem para o Brasil? Né? Por meio da colonização. Né? Até a questão da colonização, para entender o espaço nordestino, o espaço brasileiro, há duas controvérsias. Né? Quando há a ocupação do território brasileiro, né, todo mundo sabe que o Brasil foi colonizado por Pedro Álvares Cabral. Mas o que acontece? Há controvérsias, do verdadeiro local de origem, justamente de onde realmente se descobriu o Brasil. Então, a outra versão, né, que a descoberta do Brasil se deu não por Porto Seguro, né, que é a região sul da Bahia. Né? Alguns estudiosos falam que o Brasil foi descoberto o primeiro local que os portugueses... o primeiro local que foi avistado, né, a navegação, como diz, a ocupação do Brasil, foi o litoral do Pernambuco. Mas todo mundo sabe que a história conta com o Pedro Álvares Cabral chegando, né, na costa brasileira, né, ali no sul da Bahia. Mas há outros relatos que eles chegam em Pernambuco. Mas, comprovando, né, a ocupação espanhola, um navegante espanhol teria chegado na costa de Pernambuco antes que Pedro Álvares Cabral chegasse em Porto Seguro. Então, existe essa controvérsia, mas a ocupação, né, são fatores
primordiais, preponderantes para o início, né, da manifestação da literatura de cordel. Porque os colonizadores, eles vão chegar aqui no Brasil, né, eles vão ocupar o espaço brasileiro, né, eles vão explorar o nosso território, né, e a primeira mão de obra que eles vão utilizar é justamente os nativos daqui da nossa região, né, do nosso país, que são os índios nativos, mas só que grande parte desses índios vão ser dizimados, o que vai fazer que eles vão fazer que eles tragam da África, né, eles vão para a África trazer um novo tipo de mão de obra, outro novo regime de escravidão. Eles estavam escravizando os índios já estavam sendo dizimados, e eles também já não estavam tendo vigor para trabalhar, né, no trabalho forçado que os portugueses impunham aqui no Brasil. Então, eles vão atrás de uma mão de obra mais resistente, e eles encontram onde? Na África. Então, aí a gente pega a similaridade. Aí eles vão na parte, o quê? Sul da África, né? A África meridional, ou a parte, como diz, a África do Norte e a África do Sul, como se diz, dividindo a África ao meio, né? África branca, África negra. Eles vão na África negra buscar mão de obra. Com a mão de obra também vem o quê? Vem os costumes, né? Árabes, né? Principalmente os costumes da África negra, né? E o gênero musical também, né? E o estilo da África negra. Então, esse gênero também vai se misturar, né, para dentro do território do Brasil. Então, vai ter um gênero literário popular oriundo de Portugal, né, principalmente de Portugal e Espanha, dando ênfase à região do Minho. Vai ter um gênero oriundo da África branca, né, que já vem com Portugal, e também alguns árabes, né, passam a ter influência no território brasileiro a partir da colonização de Portugal. Então, vai ter um gênero europeu, né, típico da região do Minho, né, Portugal. Vai ter um gênero da África branca, árabe. Vai ter um literário, um gênero da África negra, né? E isso vai se misturar ao longo do tempo, né? A gente vai só observando, né, que depois vai ter outras ocupações aqui no nosso território. No século XVIII, se não me engano, vai ter a ocupação holandesa. E no século XIX, devido ao bloqueio continental, há também outra ocupação, invasão no Brasil, né? Os franceses ocupam o Brasil naquele chamado movimento, né, conflito que teve Portugal e França, chamado bloqueio continental, que fez até que a família real fosse embora que a família real se escondesse no Brasil por causa dos conflitos entre França e Portugal. E isso tudo foi um esboço para que a literatura de cordel ganhasse uma característica brasileira, devido ao que as fortes influências, seja europeia, africana, né, seja da Europa, ou da África, ou da Ásia. A gente pode destacar também, né, que a questão da influência árabe, porque não estão somente os árabes da África do Norte que têm influência nesse cordel, mas há pessoas oriundas do Oriente Médio, né, libaneses, ali o pessoal do Líbano, Israel, vários países ali do Oriente Médio também que vieram para o Brasil. Então, foi uma junção, né, da cultura árabe, a cultura europeia, né, principalmente latina, de Portugal e Espanha, e a cultura africana, seja a África branca e a África negra.
Então, isso contribuiu para o gênero do cordel brasileiro. Então, se tratando do cordel brasileiro, o que acontece? Por justamente ter esse jogo de influência, há uma controvérsia. Tem gente que pensa, tem pessoas que vão pensar que o cordel é tipicamente brasileiro. E outros, não. O cordel nasceu no Brasil. E outros, não. Outros testificam que o cordel tem sua origem em Portugal, na região do Minho. Né? Essa região no norte de Portugal. Não, a gente deve entender o cordel de dois aspectos. O cordel europeu, todo esse movimento que aconteceu em Portugal, somente na região do Minho, né? Ele tem um estilo, ele não é o estilo brasileiro, igual ao estilo brasileiro. Tem o cordel lá, tem a poesia portuguesa, mas ele não leva essa característica regionalista que tem no Brasil, né? Que tem, né, principalmente, com maior influência no Nordeste brasileiro, porque o cordel tipicamente brasileiro do Nordeste, ele tem várias ramificações, né? Ele tem várias ramificações que vão, como se diz, se ligar a várias culturas e vários povos, né? Desde a Idade Média, né, até o período colonial. Então, vai ter esse estilo. Então, o modo de fazer é totalmente diferente, né? Então, essa controvérsia, uma coisa que nós temos que saber compreender que a origem do literatura de cordel, as manifestações que deram origem à literatura do cordel, o legítimo cordel brasileiro, e o cordel brasileiro, entender ele como ele se desenvolveu na perspectiva local, né, que recebeu o quê? Vários influências. Então, o cordel, por exemplo, para a gente ter uma ideia, no início da Idade Média, lá no século XII, quando estava desenvolvendo as manifestações literárias na região do Minho, não se tinha estudo sobre cordel. Os primeiros estudos do cordel ele vai acontecer no século XVI, ali próximo do período colonial, né, que vai ter um pesquisador chamado Teófilo Braga, que vai estudar justamente os gêneros que vão dar origem ao cordel, vai desmistificar esse cordel, né, para justamente partir desse estudo dele, para nós compreender o que seria realmente o modelo do cordel brasileiro, né, porque ele não tem uma característica somente de local. Tipo assim, ele não é influenciado por um pensamento local, mas diversos locais, né, regiões diferentes. Então, o que vai acontecer? Os primeiros cordéis, gêneros que dão de cordéis, vai acontecer lá em Portugal, né? Então, vai ter essa característica de folhas, né, de material volante, né, de cordas estendidas e ali as poesias coladas ali no barbante, igual vai surgir, né, que vai dar origem ao brasileiro, vai dar o cordel brasileiro. Então, vai ter essa característica de sempre ter as folhas espalhadas, coladas em barbantes, né, em cordões. Daí, por isso, é o nome literatura de cordel relacionado a cordão, né, algo colado na corda, num cordão. Então, é justamente isso. Aí, seguindo, o que a gente vai notar? Né? Porque, justamente, as únicas coisas, a única coisa que diferencia, que assemelha é justamente o nome, cordel, né? A corda, né? Então, cordel, tanto na Europa, né, em Portugal, quanto no Brasil, cordel. Mas o jeito de fazer, né, e o jeito de divulgar nas ruas, né, em folhas,
né, folhetos e de um preço baixo custo, popular, que daria acesso, né, que tende a dar acesso a todo tipo de público, né, diferentes classes sociais. Então, é justamente isso. Essas folhas soltas, né, folhetos volantes, né, e trata diversos temas. O interessante do cordel é que ele trata diversos temas. Você pode trabalhar a literatura do cordel por diversos temas. Você pode tratar política, você pode tratar a questão do regionalismo, né, você pode tratar educação, você pode tratar economia, você pode tratar todo tipo de assunto, né, que se você qualquer tema que você quiser abordar acerca do cordel, você consegue trabalhar, porque é uma literatura popular e um gênero muito amplo, né? Agora vamos trabalhar justamente o que interessa, que é o quê? Que é a literatura do cordel do Brasil, né? O cordel brasileiro, né? Ele começa com os poetas populares, né? Principalmente no sertão, os primeiros versos começam a ser construídos no caderno, né? Escrito em caderno, né? E esses poemas, essas poesias viravam arquivos, acabavam se transformando em arquivos de famílias no sertão, entendeu? E para depois tornar em folheto e ser vendido nas feiras. Muitos desses poetas, eles são analfabetos, muitos não têm estudo. Então, aquilo que eles sabem, o dom que eles tinham, ou têm ainda, são passados no caderno para depois virar folheto, ou passados no computador e viram-se folheto. Então, um matuto, um poeta do sertão, ele rima os versos sem escrever, isso sai justamente da própria cabeça dele. Entendeu? Então, aquilo que vem da cabeça dele, né? Aquele dom que ele tem é passado por papel. Aí vira o famoso folheto de cordel que é vendido nas feiras. Né? Como se padronizou o cordel brasileiro? No Brasil, temos 4 pessoas influentes, né? Que é o Silvino Pirauá de Lima, Leandro Gomes de Barros, João Martins Ataíde e Francisco das Chagas Batista. Né? São os primeiros cordelistas, né? Datados como os primeiros cordelistas brasileiros. Todos os 4 paraibanos, mas quem vai padronizar o cordel brasileiro, né? Que vai dar uma padronização, né, da questão do português, a questão da rima, métrica e oração, vai ser o Leandro Gomes de Barros, que é bastante conhecido, né, dentro da literatura do cordel. Então, ele vai padronizar o cordel brasileiro, vai ficar nesse estilo, nessa regra, né, que nós entendemos como hoje, que é bastante totalmente diferente do cordel europeu, né, do estilo literário que se diz como cordel europeu, que deu origem na região do Rio. Então, é isso. Então, existem vários gêneros. A questão do cordel brasileiro, sertanejo, né, existe a questão do sertanejo, né, e o brasileiro, o que dá origem ao sertanejo, ao nordestino, seja o cordel sertanejo do matuto, típico do sertão, o poeta do sertão, ou o típico cidadão do litoral, né, nordestino, da zona da mata nordestina. Então vai ter aqui o cordel nordestino e o brasileiro. A gente destacar, mas tem outra região, em outros pontos do básico, que não seja Nordeste, que não seja sertão nordestino, que fabrica, que produz cordel, é o cordel brasileiro, que justamente ele começa, como se diz, se expandir do Nordeste para outras regiões, a partir do quê? A partir do envolvimento, da intervenção dos poetas nordestinos para
outras regiões do país. Então, hoje, há muitos cordelistas no estado de São Paulo, né? Aí em São Paulo, cordelistas do Sul, cordelistas em Goiás, no norte do país, Amazonas, Rondônia, Pará. Mas isso é tudo questão da influência nordestina na literatura, né? No caso, no sentido da literatura do cordel. Seguindo, o cordel, ele envolve a literatura do cordel, que nós chamamos de cordel, há a junção da questão cultural, né, a questão artesanal, literária e o gênero poético, né, essa junção, né, que ele engloba, a gente não vê o cordel somente como uma literatura em si, um tipo de poesia, ele envolve uma questão de coisa, né, uma arte, né, que nós chamamos de estilogravura, né, que é essa pintura que tem esse diferencial, como diz, a gente não pode classificar a estilogravura como um gênero nordestino. A estilogravura ele já era desenvolvido no Oriente, né, indianos, chineses já tinham esse hábito de fazer estilogravura. Então, a estilogravura não é uma pintura, uma arte brasileira nordestina, não. A estilogravura já tinha China, Índia, esses países orientais antigos já desenvolviam estilogravura. Mas esse estilo de estilogravura daqui é o típico brasileiro, é o tipo que se constrói no Nordeste do Brasil, né, que procura retratar a realidade local, né, o espaço local, aquele tipo de pintura. A cultura, nós sabemos que envolve toda a questão cultural, regionalística, regional, né? A literatura e o gênero poético, ele tem, como diz, a sua diversidade. Então, justamente nessa questão, né, a gente pode entender o cordel brasileiro. Então, por exemplo, o cordel europeu, ele não vai ter essa diversidade que o cordel brasileiro tem. Ele não tem a diversidade que o cordel brasileiro tem. Porque o cordel brasileiro, o cordel europeu, ele era o quê? Mais a poesia e a trova, né? Os trovadores, né? E os poetas, né? Europeus, principalmente Espanha e Portugal, e a trova, né? E a trova, né? O estilo canto local, a gente vê a trova e a poesia, né? A literatura, né? A literatura e a trova, a poesia e a trova, né? Como diz o texto, e a trova. No Brasil, né? O cordel brasileiro já não é mais amplo com relação a isso. Por que o cordel brasileiro é mais amplo com relação a isso? Justamente ele recebeu muitas influências. Então, em vez de ter a poesia, né, e a trova, ele vai ter muito mais do que dois elementos. Ele tem a poesia, ele tem a trova. Né? A poesia nós chamamos do cordel. Né? O cordel, como se diz, o cordel escrito. Né? O que vai fazer parte do que nós chamamos de concreto, né? Do concreto como tudo, como literatura de cordel. Como, por exemplo, ao cordel escrito, em verso rimado, em folheto, né? O cordel, quando ele passa a se tornar um gênero musical, que nós chamamos de repente, né? Nós chamamos de repente, que é feito na viola. Esse repente, com verso rimado, feito na viola, é um gênero do cordel, né? Usamos a viola, né? A viola pode ser utilizada pelos trovadores europeus. Isso pode vir, né? Pode uma herança europeia, né? Mas o som, o estilo desse repente é totalmente diferente da trova europeia, Portugal, Espanha, né? É totalmente diferente. Então, mas vê que pode ser, como diz, algo que veio de lá, né?
porque tem a viola. Mas aí a gente vê a embolada de coco. A embolada, que bate no pandeiro, que faz rima, é um gênero do cordel. Né? E pode vir da onde? Né? Pode vir a embolada justamente da África Negra. Entendeu? Justamente dos escravos. Né? Herança da escravidão, justamente vem com os negros. Né? Durante o período colonial, né, vai ter essa influência. Aí a gente vê o aboio, e também o repente inverso rimado, né, e o aboio. O aboio é um som, também um estilo literário de cordel, de poesia, de cântico e verso rimado, que é entonado por vaqueiros. O vaqueiro, quando vai chamar o gado, ele o quê? Ele solta um som, um grito. Ele solta um som, ele solta um grito. Isso nós chamamos de aboio. E com esse grito vem a música, em verso rimado, e vem o verso. E há indício que esse aboio, ele vem da onde? Justamente de influência árabe. Ele vem do Oriente Médio ou do Norte da África. O aboio, o som, um aboio. A gente vai ver aqueles sons, aqueles sonetos da árabes, ser muito semelhante ao aboio nordestino, que é o canto do vaqueiro, que eles chamam o gado, ele dá um canto, como se fosse um grito, é um canto que o gado vai obedecer. Ele vai chamar, o gado vai obedecer. Se o gado estiver escondido numa mata fechada com espinhos, ele vai ter que sair. Ele vai sair a partir do quê? Do canto. Um grito que é em forma de um canto que atrai o animal, que chama o animal, e isso tem muito a ver com os árabes, com o estilo, de canto árabe. Então, essa influência. E também, assim como a aboio, a toada, que também é um outro canto, que também tem essa origem, tanto do Oriente Médio, da África, do Norte da África, também vai ter essa influência também, que é também canto, em verso rimado também, que é a origem. Então, a gente vê a diversidade do cordel brasileiro, em cordel, repente, aboio, embolada de coco, a trova, e a toada, o aboio e a toada. Então, é esse conjunto que forma a literatura de cordel brasileiro. Ele é muito amplo. Ele é amplo e a partir da influência nordestina, de levar o cordel para outras regiões do país, o cordel já vai ter a sua peculiaridade brasileira. Está se tornando hoje, atualmente, ele está tendo sua peculiaridade brasileira, porque o nordestino é o grande improvisador, ele é o grande influenciador da cultura popular. Nós sabemos no Brasil que o nordestino é o grande improvisador de versos, da cultura, ele é um grande articulador da cultura, então ele leva. Mas o cordel, ele vai ganhar sua característica. Por exemplo, no norte do país vai ter o cordel, tipicamente está se tornando região norte. No sul do país, o cordel está se tornando um cordel típico da região sul, com suas manifestações culturais locais. Ou como também a gente pode ter sudeste, centro-oeste, cordel sendo levado para essas localizações e ganhando sua peculiaridade, sua característica regional. Então, muito assim, tem que ver a questão do regionalismo, como o cordel pode influenciar regionalmente, em questão regional, para justamente tratar, como é muito diverso, um tema muito amplo, tratar também a história local, a cultura local, as manifestações culturais locais. Então, isso é importante. O cordel entrega justamente, consegue levar justamente
para esse quesito, né? E é muito importante a literatura, né, a literatura de cordel, trabalhar essa questão local, essa questão regional, né, de cada região. Agora, se tratando do cordel, né, eu vou só fazer um breve resumo, né? O cordel, como toda poesia, né, ele precisa ser encaixado, né, aquela característica de estrofes. Então, ele tem regras. Né, ele é escrito por meio de estrofes e ele é formado por meio de versos rimados. Então, aí, quais são os tipos de cordel? São sextilhas, né, que são versos, septilha ou setilha, 7 versos, décimas, que são 10 versos. Né? Essas décimas de 10 versos, ela pode ser uma décima de 10 versos, ou que nós chamamos de mote e grosa. É quando se tem um título, né? E esse título é repetido, sempre nos 2 últimos versos de cada estrofe. Né? E também ele tem sua característica de a própria, né? Que é o que? Você colocar um determinado nome, né? Em coluna, e você rimar a partir desse nome. Nós chamamos de acróstico. Né? Também se trabalha o cordel por meio do acróstico. Então, o seguinte que é importante do cordel é a questão da rima. Mas, na regra, é muito importante que essa rima seja trabalhada o português, rima e métrica. Mas a colocação das letras é muito importante. Né? A colocação das letras é muito importante. Então, o que é importante aqui no cordel? A colocação das letras. Né? Porque essas letras, elas vão se repetir, porque justamente o que é as rimas. Né? As letras repetem porque são as rimas, né? Em diferentes posições. Então, o que a gente vai tratar aqui? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Se você fazer uma cestilha, o que você vai começar? Você começa com a letra A. Aí você vai e coloca a letra B. Né? Só que a letra A vai vir na primeira coluna, né? A letra B vai vir na segunda coluna, mas ela não vem na terceira. Né? Na cestilha, ela vem aqui na quarta coluna. São 3 versos. Né? Então, fica A primeira coluna, B a segunda coluna, depois vem C. Na terceira coluna, você repete a B, vai aí, de novo, você segue a sequência de D e vai para B, por exemplo. É um exemplo que a gente pode dar em um tipo de cordel. Olhar a posição das letras. Então, o que é uma cestilha? A cestilha sinaliza, na sua formatação, que segunda, quarta, sexta, linhas da demarcação das linhas metrificadas, fechando a combinação. Então, tem sempre a metrificação. É uma regra muito complicada da metrificação, é porque também há essa questão da metragem, da texto ficar metrificado, coeso, justamente tipo assim, de um verso não se expandir mais para o outro. Essa também é essa regra do cordel. Aqui dando só o exemplo. Então, assim, a colocação das letras vai se repetir. Né? Para os demais estilos de cordel, como cestilha também, né? Elas têm que ficar na mesma posição, os versos têm que ficar, né? É muito importante o cordel ele ficar na mesma posição. Um outro ponto interessante do cordel que a gente pode tratar, essa questão de regras, tem que ter igualdade
coincidência nos sons e no final do verso. Então, por exemplo, se você fez uma rima, ela saiu lá no final com U, né? A primeira frase saiu com um sinal lá, U, com a letra U, né? Por exemplo, no segundo verso. Aí você vai, no quarto verso, você vai ter que colocar o U também, porque o quê? Tem que ter o mesmo som. Né? Então, o cordel dá mais ênfase, palavras do mesmo som no final. Então, consoante com consoante, vogal com vogal. Né? Na hora, para rimar, para ficar uma rima bem coesa, né? E bem aceita justamente na regra do cordel. Né? Outro ponto interessante aqui é oração, né? O que é oração? Sabemos que é o quê? Que é o sentido da produção poética, né? Não, quando falamos de oração, não sair do discurso. Por exemplo, se você vai começar uma frase, né, na primeira pessoa, você não pode sair. Se for terceira pessoa, não pode sair, vice-versa. Tem que ter o quê? Coerência textual na poesia. Né? As frases têm que ter coerência desde o início, meio e fim. Então, são um exemplo do cordel, estou dando uma resumida, né? O ritmo, a forma de recitar tem um estilo típico do cordel, né, que é diferente dos outros gêneros literal, é um estilo, né, somente um estilo que é propriamente de uma típica poesia, de um verso rimado, né? O mote grosso, já expliquei, tem que seguir essas regras das letras, a metrificação, né, a coerência na questão da rima, métrica, oração, né, das frases formar com as mesmas consoantes, finalizar com a consoante, se for com vogal, finaliza com vogal, mas o mote grosso sempre repetir no nono e décimo, na nona e na décima frase, repetir em toda a estrofe, né, esse mote, que é o quê? Né? Por exemplo, a gente vai lá colocar, por exemplo, aqui, né? Você faz um mote. O mote é o exemplo assim. Eu coloco assim, bem-vindos ao Nordeste brasileiro, Nordeste, bem-vindos ao Nordeste. Né? Aí um exemplo. A terra de descobrimento do Brasil. Bem-vindo ao Nordeste brasileiro, onde o Brasil foi descoberto. Por exemplo, essa frase, bem-vindo ao Nordeste brasileiro, onde o Brasil foi descoberto, ela vai ser repetida em todo final de estrofe, no nono, né? Ou na nona ou na décima frase. Então, isso vai... E é muito estilo... esse estilo, ele é muito no repente. O mote e grosso, ele é muito utilizado no repente. Né? Ele é muito tornado para os repentistas. Seja na embolada de coco, né? Ou seja na viola nordestina. Então, há várias formas do cordel, só dei uma resumida, né, porque senão ocupa muito o tempo, mas, por exemplo, há várias formas do cordel, né, por exemplo, nós podemos considerar cordel. Por exemplo, você contar uma história, um fato ou um acontecimento. Isso é cordel, desde que esteja na rima, desde que esteja rima, né, que haja rima nessa história, né, nesse fato, nesse acontecimento,
repente, ele é cordel. Mas a gente vê uma enorme diferença, né? Por exemplo, quando a gente retrata em história, colocar-se na rima, nesse estilo que eu acabei de explicar. É um pouco, dependendo da situação, ele não vai cair, né, nessa regra. Porque você vai estar contando uma história, mas você está rimando. Né? Mas existem casos que o cordel, né, vai contar a história, mas não vai entrar nessa rima. Né? Né? Nesse jogo de regra, né, de rima, métrica e oração. Seja em todos os estilos, porque você está contando uma história e dependendo do que você vai levando, o contexto, você vai conseguir rimar. E virou uma história, né, contada em cordel, mas não dentro da regra. Mas podemos considerar como cordel. Podemos considerar como cordel, mas quando entra na questão da rima, métrica, oração, que vai ter como se diz, uma escrita que vai pedir maior esforço, ou como diz, que vai pedir maior esforço, que vai muitas vezes essa escrita vai ser avaliada no contexto do cordel, um festival de poesia ou um festival de repente, aí vai contar muito essa questão que eu expliquei aqui da regra do cordel, né? Do gênero, da sextilha, da septilha, da décima, do mote e grossa, espinela, nós chamamos da décima também, a espinela, o mote grossa, né? E a questão do acróstico. Outros gêneros também nessa questão. Né? Mas, por exemplo, a boio, a toada não vai pedir essa regra. Né? Não vai pedir essa regra porque não vai participar desse festival, nessa regra de poesia, de rima e métrica oração. Mas ele, né, por exemplo, vai ver por exemplo, o canto. O canto é muito avaliado, justamente para a questão das rimas. Mas não tem essa regra. Né? A toada não tem um canto. Né? Com relação aos cantos, de aboio, de toada, não tem essa regra. Mas o repente, ele tem essa regra dos textos que bem padronizado. Né? Mas isso tudo é justamente aos primeiros, né, cordelistas, primeiros estudiosos do cordel, a fundo, que procuraram estudar o cordel a fundo, somente o Leandro Gomes de Barros, que padronizou, né, esse cordel, o cordel brasileiro. Né? Ele é padronizado justamente com maior influência do Leandro Gomes de Barros. Então, por influência do Leandro Gomes de Barros e pelos trabalhos dele dentro da literatura do cordel, vai ter essa regra dentro do cordel. Então, quando se tem festival que tem um evento poético ligado à literatura do cordel, ou ligado ao repente, tanto o cordel escrito ao repente, onde que tem que colocar tudo na rima, métrica e oração, né? Ele vai avaliar essa questão, vai avaliar o gênero cordel, né, nesse quesito, né? Então, você não, por exemplo, você não pode fugir da regra. Quando é um campeonato, né, um evento de poesia, você não pode fugir dessa questão da regra, porque há uma situação também que a poesia matuta, né, a poesia regional, que é a rima, né, mas ela não se enquadra nesse estilo de cordel. Ele tem a rima, mas não vai se enquadrar nesse estilo de cordel. Mas muitos, né, classificam ela como cordel também, mesmo não estando nessa regra que está aqui. Porque, por exemplo, nós temos o Leandro Gomes de Barros, que foi talvez o grande propulsor da literatura do cordel no Brasil, né? O paraibano Leandro Gomes de Barros, mas nós temos o jeito peculiar do cordel, né? Que ele tem essa identidade nordestina, essa identidade sertaneja, que é
do Antônio Gonçalves da Silva, que é o Patativa do Assaré. Né? O Patativa do Assaré foi um grande influenciador da literatura de cordel no Brasil também. O Patativa do Assaré, ele retrata o típico poeta nordestino do sertão, né? O cordelista do sertão. É aquele poeta que não tem estudo nenhum, né? É aquele poeta que não tem estudo, né? Um grau de português nenhum e que consegue rimar na cabeça, fazer seus versos na cabeça, fazer o aboio na cabeça. Por exemplo, o aboio, o canto do vaqueiro, é um canto que você não... a essência dele não é escrever, é você colocar o seu conhecimento na cabeça, rimar os versos, né, e cantar. Cantar e jogar o verso rimado. Aí a gente vê, né, a diferença. Então, pega muito essa peculiaridade. Né, o Patativa do Assaré, né, ele retratou justamente o típico poeta nordestino, né, que não tem um estudo, não tinha o conhecimento, como se diz, acadêmico, mas tudo que ele falou, que ele rimou, foi o papel. Então, né, tudo que ele rimou foi para o papel, e o estilo do cordel dele, né, a diferença a gente vai ver justamente o cordel padronizado por Leandro Gomes de Barros e o cordel matuto, tipo do Patativa do Assaré, que a gente vai ver justamente na escrita do Patativa do Assaré, que é bem regional, bem uma linguagem matuta. O Leandro Gomes de Patativa do Assaré vai ter uma linguagem bastante matuta, do tipo homem sertanejo. Leandro Gomes de Barros já mais aquele cordel padronizado, com rima, métrica e oração. Se a gente pegar um cordel do Patativa do Assaré e pegar um cordel de Leandro Gomes de Barros, a gente vai ver uma diferença, porque vai ter a linguagem matuta do Patativa do Assaré e a linguagem padronizada, com rima, métrica e oração do Leandro Gomes de Barros. Outro que a gente encaixa nesse grupo também, surgiu depois, né, do Leandro Gomes de Barros, do Patativa do Assaré, é um poeta pernambucano chamado Leonardo Bastião. Não sei se alguns professores vão falar dele, tem vários vídeos dele espalhados aí na internet. Ele também é um tipo desse poeta matuto, né, que veio depois do Patativa do Assaré e que rima sem, né, tudo na cabeça e, como diz, com certeza os seus trabalhos são voltados para o papel, porque é aquele poeta matuto, né, que faz o repente e faz o verso rimado, né, e muitas vezes faz o aboio, né, que também é o gênero do cordel, a embolada de coco. Então, por exemplo, para a gente classificar o cordel, como se diz, a gente pode tratar aqui, gente, a gente tratar o exímio poeta de literatura de cordel, a gente vai simplesmente estar tratando um poeta que escreve todos esses gêneros, consegue dominar todos esses gêneros, né, que seria o cordel, o escrito repente, né, o aboio, a toada, a embolada de coco, né, e a embolada de coco e as trovas, ele junta tudo, né, e domina tudo. Se ele dominar toda essa estrutura, ele é um exímio, né, poeta de literatura de cordel, né, porque ele vai ter domínio sobre todos esses gêneros. Então, é justamente esse quesito, né? Então, a gente pegando aqui, resumindo, então, não sei se vocês conseguiram compreender a diferença do cordel, né, quando ele surge, né, ou muitos dão ele como o cordel europeu, que surgiu na região do Minho, e o cordel brasileiro. A gente vê, total, a diferença desse gênero literário, a diferença de gênero, de estilo, de cultura, de costume,
Isso influencia muito a literatura de cordel. E no próprio Nordeste, dentro da região nordestina, há as suas similaridades, as suas diversidades. Se a gente for para a região da zona da Mata Nordestina, que é todo o litoral, a gente vai ter um cordel típico dessa região. Se a gente for para o sertão, a gente vai ver cordel típico do sertão, né? Típico do sertão. Então, a gente vê essa diferença. E quando a gente trata de sertão, né, a gente vai ver a diversidade regional, a peculiaridade de cada região, se a gente for trabalhar a questão temática, a questão regional, local, a gente vai ver as suas diferenças. Né? Então, a gente vê a peculiaridade. E hoje, com o avanço da literatura do cordel, da influência do cordel saindo da região Nordeste para outras regiões, ela também vai ganhar a sua peculiaridade regional, né, local. Né? Isso vai muito da questão da dialética local, né? Da manifestação do cordel local. Né? Moisés? Oi. Oi. Deixa eu te falar, a gente está com quantos minutos para encerrar, João? 8 minutinhos para estar encerrando. E eu queria ver com você se você podia finalizar a apresentação recitando para eles um dos seus cordéis, para eles verem aí a gente já falou, né? A gente já mostrou, mas para eles conhecerem, né, a sua obra, se não for atrapalhar aí o que você pensou na apresentação. Não, imagina. Eu devia ter te pedido antes, né? Eu vou estar recitando aqui um cordel chamado Antônio Conselheiro. Então, a gente vê, né, a questão do cordel, o regionalismo, a dialética local fala muito forte, né, porque aqui a gente está tratando de um personagem, né, conhecido em todo o Brasil, tem bastante influência aqui. Né? E nesse cordel eu falo, ele inicia assim, pelas bandas do sertão do Ceará, município de Quixeramobim, nasce Antônio Conselheiro. Esse caso conta assim, do Nordeste brasileiro até o Brasil inteiro, vira notícia ruim. Sobre a cidade de Canudos, faço versos miúdos daquele acontecimento e os absurdos que viveu o Brasil, onde todo mundo viu o povo desafiando tudo, querendo se rebelar, com guerra a declarar, pois todo mundo viu cabras resolvendo esquentar o governo prudente de Moraes, me fez voltar aos anais, esquecidos em um lugar. Do sertão aos carrascais, coisas traçam destino, vira folclore nordestino, tipo Lampião e Antônio Silvino. Vestígios de um lugar que me fez apresentar, trazendo um cordel fino. Do folclore tem de tudo, seu personagem fiel, Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro, é conhecido no Brasil inteiro por fazer um menestrel replicar o seu cordel, atiçando o desejo de fazer revolução. Esse beato sertanejo lembra o cangaço de Lampião, desafiando o governo da nação. Tem gente que segue o cortejo, o defendendo na cultura raiz, só porque o cabra saiu do sertão do Ceará numa seca braba, pois no sertão da Bahia
a notícia já corria de uma revolução macabra. Perto de Jaremoabo, no raso da sequidão, com relatos do Alcunha, armando a população, fundando um povoado que hoje é emancipado, a cidade do sertão. Um combate aconteceu por vício de religião. Antônio Conselheiro, influente no sertão, com sua voz ativa, tomado pela confissão positiva, caiu na perdição, obrigando aquela localidade a arrependerem de seus pecados. Diante dos homens e de Deus, digo o tamanho dos fardos que o povo carregou, tanta surra que levou o lombo desses coitados, por ser um fanático que fez tudo no automático, desafiando as imposições de um governo aristocrático, criando um combate profundo, incitando os pecados do mundo, parecendo um lunático, mostrando ao mundo inteiro que está agradando Deus. A voz de Deus é um tesouro, pois eu digo nos versos meus, não é sacrifício de tolo. Possui um único dolo, a fim de alcançar os seus. O governo prudente de Moraes não deu ouvido à sua voz beata, com precata, batina e chibata, pôs-se na revolução ingrata. Cansado de ver o povo alienado, seu governo ameaçado por um maluco de precata, parecendo faroeste de alta resistência, naquela penitência não se tinha clemência. O beato contaminou o povo e todos que estavam em torno. Foi tanta insistência que lutaram sem armamento, sem qualquer mantimento que lhes desse proteção. Diante daquele momento, o combate acontecendo, um monte de gente morrendo naquele embate sangrento, sendo registrado nos anais, virando notícias nos jornais do Estado brasileiro. Aqui de Minas Gerais, cito Antônio Conselheiro, ficando como conselho, quando a loucura é demais. Muito obrigada, Moisés. Foi muito gratificante a sua apresentação. Eu, como professora, aprendi várias coisas que eu não sabia. E vocês, pessoal? Sim. Né? Muito bom mesmo. Muito obrigada pela participação. Queria ter mais tempo. Uma das alunas, ela perguntou se você pode mostrar, né? Não sei se o seu cordel tem a xilogravura, que eles ficam muito curiosos para saber o que é essa tal dessa xilogravura. Se você tiver aí para mostrar aí para o pessoal. Tem várias xilogravuras aqui, ó. Tem essa aqui, né? Um amigo lá de Petrolina que fez. Não tá ficando muito nítido para a gente? Espera aí. Vai pro lado. Você consegue ver? Para a sua direita, que é invertido, né? Mais um pouquinho, para ver se a gente consegue ver tudo. Nossa, espera aí, tá vendo? Aí aqui tem um outro estrela aqui, ó. Aí, ó. Ah, que interessante. Esse é o tipo de xilogravura. E tem aqui, ó. Acho que ele tem que ir para a direita dele, né? Pra gente... agora a gente está vendo. Tá vendo? Que legal. Muito bom. Ó, eu garanto que eles têm várias outras perguntas, né? Essa foi uma das... Mas não dá tempo. Não dá tempo. A nossa aula, infelizmente, terminou. Mas muito, muito obrigada mesmo, Moisés. Então, tá ali.
Com certeza a gente vai entrar em outras lives, né? Aí, na próxima live, a gente pode estar tirando as dúvidas, né? Eu vou estar trazendo justamente algum tema, né? Regional, e também você pode estar tirando as dúvidas dessa aula. Né? Se vocês quiserem anotar, né, alguma dúvida, alguma pergunta e trazer para outra live, eu estarei respondendo. Sim, vamos fazer isso. A gente programa terminar um pouquinho antes para eles perguntarem para vocês as dúvidas deles. Mas, muito obrigada, né, mais uma vez. E espero, né, essa participação outras vezes aqui. Até. Foi um prazer ouvi-lo. Eles querem falar tchau para o Moisés? Deixa eu ver se eu... Espera aí um pouquinho. Como que vocês aparecem aqui agora? Já está aparecendo? Fala tchau aí. E agora a gente vai para a nossa... Tchau, tchau.